quando o diabo disse, transformem as pedras em pães, Jesus não se preocupa com o pão porque ele está focado no eterno, na palavra do Pai. Porque ele sabe que no fim vai ter pão. O pão não vai faltar. O convite do Evangelho é não confiar no nosso diga para as pedras, para descansar no que o Pai já disse. No nosso encontro anterior, nós falamos um pouco sobre os irmãos da comunidade da Macedônia, que da sua pobreza eles foram ricos em generosidade. O texto base que nós usamos para a nossa conversa da semana passada foi 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Quando nós terminamos o nosso encontro, nós terminamos a nossa live, eu fiz uma pergunta para a Fê. Fê, para quem não sabe, é a minha esposa, que abriu o nosso encontro aqui. E eu perguntei para ela assim, por que será que eu toquei logo nesse assunto? Por que eu resolvi falar desse assunto? E a pergunta se deu porque o tema generosidade não é um assunto muito estimulante, não é um tema animador. E pensando nisto, eu me fiz a seguinte pergunta, para que falar de um tema que quase ninguém dá a sua devida importância? Por exemplo, você não vai encontrar pessoas pesquisando no Google, por exemplo, como aprender a ser generoso. Eu sei que este questionamento que eu fiz foi um pouco egoísta da minha parte, foi um egoísmo meu. Não foi um questionamento legítimo. Porque a minha missão é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho sem ter receios ou ressentimentos. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir. O meu questionamento, ele se deu, mesmo eu sabendo que ele é um questionamento ilegítimo, mas este questionamento se deu porque o nosso instinto é acumular. É reter sempre. Nós queremos sempre ter mais, nós somos seres insatisfeitos com aquilo que já possuímos. A grande maioria, por exemplo, dos religiosos, eles não querem dar ou doar. A grande maioria quer receber. E isto é um sentimento que ronda o coração desde os primórdios, lá no Éden, no Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos descobrir que, segundo a tradição do Gênesis, que Satanás fez uma proposta ali na personificação de uma serpente a Eva. Mas a pergunta que nós devemos fazer mais profunda para o texto, qual foi a real proposta da serpente a Eva? Coma o fruto? Claro que não. A intenção era não comer o fruto, mas aquilo que o fruto representava. A proposta que Eva recebeu foi: você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente, ela incentiva o homem e a mulher a terem o que Deus tem, poder, e não a ser o que Deus é, amor. Porque nós sabemos que conhecimento é poder. Ainda mais, um conhecimento igual a Deus, igual ao de Deus, em ter domínio entre o bem e o mal. Então, conhecer já é espetacular. Agora, um conhecimento na categoria de Deus nos alimenta a nossa ambição. O que é bom a gente considerar, por exemplo, é que o serás como Deus na proposta a Eva e também ao Adão na boca do diabo, da serpente, não é ser, por exemplo, a essência de Deus, mas é um ser igual a Deus na sua potência, no seu poder. Satanás, ele sempre propõe
para nós o que Deus tem. Ele nunca nos propõe ser o que Deus é. Ele sabe que nós somos gananciosos e preferimos, por essência, o poder de Deus do que amar como Deus ama. Nós somos fascinados pela glória de Deus, mas nós não queremos nos sacrificar ou sacrificar a vida como fez Deus. Olha só, o texto vai nos dizer no Gênesis que o diabo tenta. E na tentação o diabo diz: tenha o que Deus tem. Mas no Evangelho Jesus diz: sejam como o Pai é. No Evangelho de Jesus, os discípulos não almejam o que o Pai tem, a glória, o poder, a riqueza. Os discípulos que nasceram do Evangelho, que nasceram de novo, eles almejam, eles anseiam encarnar quem Deus é, quem o Pai é. Não é ter o que o Pai tem, mas ser como o Pai é. É poder transmitir pelos atos a bondade, a misericórdia, a benevolência do Pai nas nossas ações. Então, quando eu falei de generosidade, ou quando falo de generosidade, eu estou certo que só quem nasce de Cristo é que tem o prazer de repartir, de doar, de ser um solidário na causa de Cristo. Quando eu falo dessa generosidade, eu não estou falando de generosidade no conceito popular do termo, mas sim no conceito do Evangelho. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, assista o nosso encontro anterior da semana passada. Eu coloco então generosidade na categoria de uma espiritualidade saudável. Porque tanto a nossa natureza como as tentações do diabo nos empurram para a ganância, a autossuficiência, o poder, e não para a solidariedade, e não para a generosidade para com o outro. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus capítulo 4. Eu ponho na tela para vocês. E vamos ler então este texto para que entendamos melhor o que queremos dizer. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4 é um texto que nos narra um momento crucial do ministério de Jesus de Nazaré. Nos conta esse texto que Jesus estava em jejum há 40 dias no deserto e Satanás foi tentá-lo. Esse texto ele nos traz algumas verdades que são importantes nós considerarmos hoje aqui. Mateus capítulo 4 revela que o diabo ele quer nos salvar. O diabo quer nos deixar entender que ele está preocupado conosco. E ele faz de tudo para que nós também nos preocupemos com a nossa vida. Ele quer que nós demos a total atenção ao quintal da nossa casa. Ele sempre insiste assim: olhe para você. Para que ele faça isto, ele usa da sua astúcia, aguardando o momento certo para provocar o ser humano. O verso de número 2 do capítulo 4 nos diz que Jesus tinha jejuado e, tendo jejuado, teve fome. Satanás esperou um momento de vulnerabilidade, e neste caso, a fome, porque ele sabia que, tendo fome, Jesus ficaria vulnerável. Então ele vai e tenta Jesus.
Satanás percebe que agora Jesus está fragilizado e ataca. Isso mesmo, que você acabou de me ouvir. Jesus estava vulnerável. E eu vou te explicar o porquê. Jesus estava há 40 dias, segundo o texto, em jejum. Provavelmente só consumindo água. O texto mesmo diz que Jesus teve fome e não sede. Mas mesmo fazendo o jejum só de comida e ingerindo água, mesmo assim, um jejum desta magnitude traz esgotamentos e fragilidades ao corpo humano. Por exemplo, segundo um nutrólogo, depois de 9 dias sem ingerir alimentos, o corpo ele sofre um emagrecimento brusco, ele perde massa muscular, provoca em nós alterações psicológicas, fraquezas, apatia, anemia, podendo até levar a uma desnutrição. Isto por aproximadamente 9 dias sem ingerir alimentos. Jesus estava 3 vezes mais tempo do que este. Então nós chegamos à conclusão que Jesus estava fisicamente fragilizado. Eu não estou querendo dizer com isto aqui, claro, que Jesus teve todos esses sintomas. Mas é certo que ele sofreu algum tipo de fragilidade. Satanás, sabendo disto, ele aproveitou a situação para desviar Jesus do propósito com o seu Pai. Ele ataca e ataca com força, atingindo as principais áreas que Jesus estava ali aparentemente fragilizado. Mas estas áreas fala de nós também. Satanás ataca em Mateus capítulo 4 o poder, a fama e os desejos. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, pensando nisto, alguns até dizem, então eu tenho que fechar as brechas das minhas vulnerabilidades para que eu não seja tentado por Satanás. Então fecha as brechas. Aí eu digo para você, é impossível. Como assim, pastor? Porque nós somos seres vulneráveis. E eu não estou falando agora de questões físicas como a de Jesus, nesse texto que nós citamos. Eu estou falando agora, com respeito a nós, de uma fragilidade de natureza humana. Nós somos vulneráveis na nossa própria natureza. Nós estamos vulneráveis ao ódio, à ambição, à mentira, ao egoísmo. Estamos vulneráveis à vingança e por aí vai. Nós sofremos com essas vulnerabilidades todo dia, o tempo todo. Então, sempre, em algum momento, nós vamos abaixar a guarda. Nós vamos ficar suscetíveis para os ataques do maligno, porque eles não param. Bom, então se nós somos seres vulneráveis e é impossível não ser tentado, a nossa luta, ela não é contra as nossas vulnerabilidades. A nossa luta é vencer a tentação. Tentação esta que nos leva a cedermos às nossas vulnerabilidades. A gente sabe que quem tenta vencer a vulnerabilidade humana são os religiosos, é a religião. Porque nós somos mal por natureza, e isto não muda. Só seremos salvos dessa natureza, por exemplo, quando nós recebemos, segundo a fé cristã, um corpo incorruptível. A religião tenta dar às pessoas uma roupagem dizendo que é para se livrar das fragilidades, mas na realidade só escondem, produzindo então discípulos com uma espiritualidade estética, sem vida, sem realidade, sem pé no chão. Lembra o que disse Jesus aos religiosos em Mateus 23, 27? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois vocês são semelhantes a sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos
e estão mortos e cheios de toda imundícia. Então quem não admite as suas fragilidades, na realidade quer passar uma imagem de perfeição ou de impecabilidade, e que isto é chamado por Jesus de hipocrisia. Porque pensamos que só somos aceitos por Deus se aparentemente nós formos perfeitos diante dos homens. E isto é adoecedor. O Evangelho de Jesus não busca homens perfeitos, o Evangelho de Jesus busca homens sinceros, mulheres sinceras. Eu gosto muito de falar de sinceridade por causa da etimologia da palavra, que vem do latim sincera. Só para você ter uma ideia, na cultura da antiga Roma, por exemplo, quando um vaso ou uma escultura tinha rachaduras, defeitos, fissuras, os vendedores iam lá e cobriam aquelas imperfeições com cera, para enganar aqueles que iam comprar. Aí quando colocava-se o vaso no sol, ou com o passar do tempo, eles percebiam que a cera ia se derretendo e as fissuras passavam a aparecer, mostrando que o produto era danificado. Num ditado popular, eles compravam gato por lebre. E é exatamente isso que a religião faz. Ela não é sincera, ela não é sincera, não é sincera consigo mesmo. Você pode estar perguntando, mas Jesus tinha todas essas vulnerabilidades? Eu que pergunto, por que não? Ser vulnerável em si não é pecado. Ser vulnerável é a revelação de uma condição limitada. Hebreus no capítulo 4, verso 15, o escritor disse que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Porém, nós temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Segundo o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 7, ele afirma que Jesus esvaziou-se de si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus se fragilizou para se compadecer dos fragilizados. Jesus, por iniciativa própria, se tornou vulnerável para se compadecer das nossas vulnerabilidades. E é isto que é fantástico no Evangelho de Jesus. Porém, claro, é bom nós reafirmarmos aqui que o escritor aos Hebreus diz: Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus estava em uma condição de vulnerabilidade. Teve fome. Ele tinha uma condição frágil, não por causa do pecado como nós, por causa da nossa natureza. A diferença de Jesus para nós é que Jesus foi tentado por Satanás. Já nós somos tentados por Satanás e pela nossa própria natureza de pecado. Então é por isso que Jesus morreu por nós. Para salvar não só do inferno, de uma condenação eterna a um lago de fogo, como diz a tradição cristã. Jesus também morreu para nos salvar de nós mesmos. Na oração de Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 6, ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. E o filósofo Arthur Schopenhauer, ele considerou que dizer não nos deixe cair em tentação é o mesmo que dizer não nos deixe conhecer quem de fato nós somos. Porque a tentação revela o que nós somos. E eu quero concordar com ele, claro. Porque, como disse Schopenhauer, como disse o Evangelho, e como nós chegamos a essa conclusão segundo a graça de Deus, nós somos inimigos de nós mesmos. Agora você entendeu por que a roupagem da religião não cura? Pelo contrário, nos adoece?
porque ela nos faz viver de aparências e não de verdades. Ela encobre, não liberta. Mateus 4 nos mostra que Jesus não nega a sua fragilidade. Jesus era humano, ele se fez homem e deixou a sua glória e se submeteu, se humilhou e se tornou um homem frágil como todos nós. E o texto vai dizer que ele tinha uma fragilidade, fome. O texto não mostra Jesus negando a sua fragilidade, o texto mostra Jesus negando a tentação. O não de Jesus para o diabo aqui no texto de Mateus 4 não é pelo simples fato dele não querer. Não quero. Não. Vamos recapitular o texto? Jesus teve fome. E quem tem fome quer pão. Como pode alguém com fome negar, transformar pedra em pão? Jesus diz não para Satanás porque ele tem uma vontade maior, que vai além do comer pão. Mais do que satisfazer o seu estômago, Jesus quer agradar o seu Pai. Isso aqui é espetacular. Porque Jesus nega o pão oferecido por Satanás? Porque o pão que é oferecido a Jesus, ele não é legítimo. Jesus não quis suprir uma vontade com aquilo que não é legítimo. Ele prefere não trocar a sua vontade momentânea para viver a vontade eterna do Pai. Chegamos aqui ao ponto que eu queria chegar. Qual é a nossa vontade diante da fome? Claro, comer pão. Nós somos conduzidos pelo estômago mesmo. Nós fazemos do nosso ventre o nosso Deus, como disse o apóstolo São Paulo, por exemplo, na sua carta aos Filipenses capítulo 3, verso 19. Ele diz que alguns infiltrados na igreja eram inimigos da cruz e que o fim dessas pessoas era a perdição. E Paulo diz assim, porque o Deus deles, olha isso daqui, é o seu estômago. Eles procuram apenas o que é terreno. Sim, diante das nossas carências, nós queremos suprimentos. E nós não queremos nos colocar debaixo da vontade do Pai. A proposta do diabo a Jesus é mais ou menos assim: ei Jesus, abra mão um pouco dos seus valores eternos, viva o agora. Cara, curta o momento. Esquece um pouco o céu e aproveite um pouco a terra. Esta é o que a proposta, é este espírito que está por trás do que Satanás apresenta a Jesus. Você está percebendo a artimanha? O diabo não tenta convencer Jesus a fazer a vontade dele, diabo. Ele quer convencer Jesus a fazer a sua própria vontade. Satanás não está aqui oferecendo a nós o seu prato. Ele está dizendo, faça você mesmo o seu prato. Cumpra-se a sua vontade, ó homem. O que você quer? Vai lá. Você pode. Você consegue. Não passa vontade. Nossa, ficou até parecendo pregação de pastor coach agora. Mas é isto. É isto que Satanás faz conosco. É por isso que tem muita gente que não divide pão. Porque pão, segundo o diabo, não é para dividir, é para comer. É para o indivíduo. Pense em você. Como Jesus nos ensinou a orar? Lembra da oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Como o diabo nos ensinou, seja feito a minha vontade. Eu sei que você pode estar aí se perguntando, ou se fazendo a pergunta, então que graça tem o evangelho, se eu não tenho vontades?
Se eu quero e o que eu quero não é mais prioridade. Eu sei que a pergunta está no ar: como ser feliz numa religião em que eu não posso mais ser quem eu sou e ter o que eu quero? Vocês perceberam? Nós fomos enganados novamente pela serpente. Ela nos convenceu que felicidade habita em nós, na nossa vontade. Acredite nas Escrituras. Em nós, como disse Paulo, não habita bem algum. Romanos 12, capítulo 12, verso 2, Paulo ele considera e também aconselha os irmãos em Roma a não se conformar com este mundo, mas transformarem-se pela renovação da sua mente para que eles sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a minha vontade que é boa, não é a minha vontade que é agradável, e não é a minha vontade que é perfeita. Só de Deus. Satanás inverteu os valores. Nós somos felizes quando as nossas vontades são feitas. Somos realizados quando nós vivemos as nossas vontades. Mas não, segundo o Evangelho, somos bem-aventurados, somos felizes, somos realizados quando nós fazemos a vontade do Pai. Jesus, em Mateus 4, está nos ensinando que não é só negar a tentação externa do diabo, precisamos também negar a interna, a nossa própria vontade. Fala a verdade. Diga para mim aqui. Seria genial se Jesus tivesse transformado pedras em pães. Sua necessidade seria suprida, sua fome cancelada, ou seja, sua vontade de comer estava resolvida. Tinha pão. Só que não. Se Jesus come o pão, ele perde o banquete. Mateus capítulo 4, agora o verso 11 nos diz: então, deixando o diabo, chegaram os anjos e o serviram. Parecia que Jesus ia terminar o dia com fome, mas no final, o Pai proveu o banquete. É uma pena que tanta gente parou no meio do caminho porque preferiu comer o pão que o diabo amassou. Por causa da ansiedade ou por não saber que no final da trajetória sempre tem um banquete preparado para nós e preparado pelas mãos do Pai. O texto diz anjo, mas pode ser um mensageiro, um discípulo que ele envia para nos trazer o pão. Vocês perceberam que quando o diabo disse: transformem as pedras em pães, a resposta de Jesus não foi: eu não preciso de pão porque o Pai tem pão? Porque o Pai vai me dar pão? Ao contrário. Ele afirma: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não se preocupa com o pão porque ele está focado no eterno, na palavra do Pai. Porque ele sabe que no fim vai ter pão, o pão não vai faltar. Sim, gente, nos ensinaram a determinarmos para que o pão apareça. Diga com a sua boca, determina que vai acontecer. Isso não é proposta do Evangelho, isso é proposta de Satanás. Diga para a pedra, Jesus. Jesus disse: não, eu não preciso determinar, porque já foi determinado. Eu não vivo determinando o que eu quero, eu vivo na determinação que o Pai fez. E na determinação que o Pai já fez, já tem pão na mesa. Aleluias. E esta ambição religiosa de querer dizer para que as coisas aconteçam, ao invés de nos curar e de nos prover o alimento,
fomos tomados de medo. Medo do futuro, medo da falta. É por isso que nós ficamos brigando com as pedras. Porque nós temos medo do futuro. Porque nós não sabemos e não confiamos que o Pai já preparou. Quem determina pão é porque não entendeu que o pão já está preparado. Essa religião do declara com a tua boca, diga para que aconteça, ao invés de nos salvar, nos angustiou ainda mais. Porque nós estamos falando e não acontece. Porque não é a vontade de Deus. Foi o diabo que nos ensinou isso. O convite do Evangelho é confiar no nosso, não confiar, melhor dizendo, no nosso diga para as pedras, para descansar no que o Pai já disse. Então eu não preciso dizer nada. Eu confio e descanso no que o Pai já disse. Pelo amor de Deus, livre-se da angústia de ter que convencer o Pai que você precisa de pão, porque o Pai já sabe. Qual filho que levanta às 2 da madrugada e bate no quarto, na porta do quarto dos pais e diz: pai, vai ter café da manhã? Aí o pai vira para aquela criança e diz: vai filho, pai vai comprar o pão, vai ter café da manhã. E a criança volta e dorme. Aí dá 3 da manhã, ela volta de novo: pai, vai ter café da manhã? Aí o pai fala: filha, vai deitar, porque o pai vai levantar e vai ter café da manhã. O filho faz isso? Claro que não. O filho deita e dorme porque sabe que o pai vai prover o café da manhã. O pão para suprir o corpo, fique tranquilo, o Pai vai providenciar. O convite do Evangelho é alimentarmos a alma e dizer para todos sempre: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abandone a manipulação de poderes. Pare de fazer novenas, de campanhas intermináveis pedindo pão para o Pai. Não perca mais seu tempo com as mandingas religiosas. Confie nos cuidados do Pai. Ou você crê, ou você não crê. Ou você alimenta a sua ignorância, ou você alimenta o seu conhecimento no Pai. Quem confia no Pai, diz ao adversário: arreda-te, Satanás. Quem confia no Pai não precisa expulsá-lo com a boca, porque a sua própria vida em Jesus o fará. Se você estiver desesperado por causa do pão e estiver gritando para as pedras para que elas, de alguma forma, tragam a provisão para você, o meu convite a você é: abandone o desespero, abandone as pedras e confie, porque no final tem uma mesa preparada para você. Que Deus te abençoe. Semana que vem eu continuo a falar sobre este assunto. Eu aguardo você.